Olá pessoal, vamos iniciar hoje uma série de aulas em que trataremos de termoquímica, ok? Então esta vai ser a nossa primeira aula, parte introdutória do assunto termoquímica. Muito bom. Inicialmente vamos tratar de processos endotérmicos e exotérmicos. Então, o que vem a ser esses processos? Primeiro, vamos entender o significado do termo, né? O que quer dizer termoquímica? Bom, termo tem a ver com calor, né? A gente usa termo para representar quando tem calor envolvido no processo. Então, termoquímica seria o calor envolvido nas reações químicas e também nos processos físicos, tá? Então, nas transformações em geral, tanto transformação química como transformação física, né? Nós temos que entender que nessas transformações vão ocorrer troca de energia, troca de calor, tá? Então, e isto a gente vai identificar pela mudança de temperatura. Então, a energia envolvida nas transformações é a termoquímica que estuda. Agora, quando falamos de transformações, estamos falando de todo tipo de transformação, ok? Portanto, ocorre a liberação ou absorção de energia, de calor, nas transformações, né? Nas reações químicas. E por que isso acontece, né? Então, vamos entender. Nós temos que lembrar que a matéria é aquilo que está posto, né, no universo e que ocupa um espaço. Muito bem. Essa matéria se apresenta em diferentes estados físicos, né? Estado sólido, estado líquido, estado gasoso, como todos nós já sabemos sobre isso. E que nas transformações vão ocorrer liberação ou absorção de energia, de calor. Porque nós temos que entender, né, que ocorre, por exemplo, o sólido vira líquido, o líquido vira vapor. O vapor pode voltar a ser líquido ou o líquido pode voltar a ser sólido. Nessas transformações vão ocorrer diferença no movimento das moléculas, né? Então, por exemplo, vamos pegar a água. A água no estado sólido, ela tem um certo grau de movimentação, certo? Organizado a distribuição das moléculas, mas sempre se movimentando. No estado líquido, essa movimentação é um pouco maior e já se desorganiza, né? As estruturas já estão mais desorganizadas, a distribuição dessas moléculas, né? Enquanto que no estado gasoso, as moléculas estão bem distantes e num movimento bem maior. Então, observe que o movimento, a cinética, né? Movimento cinético aqui das moléculas vai aumentando conforme eu vou saindo do sólido e caminhando em direção ao gasoso. Então, se aumenta o movimento, significa que essas moléculas vão possuir um grau de energia mais elevado. Então, se eu saio do sólido, passo para o líquido, a molécula vai absorver mais energia para poder ter esse movimento. Se saio do líquido e passo para o gasoso, o movimento é maior ainda, portanto, um grau de energia mais elevado. Então, observe que está aumentando a quantidade de energia armazenada nessas moléculas. Ou seja, eu estou absorvendo energia conforme eu saio do sólido, passo para o líquido, passo para o gasoso. Ok? Portanto, na fusão, na vaporização, na sublimação sólido-gás, vão ocorrer a absorção de energia. E o contrário também é verdadeiro. Então, o gasoso, que tem um grau de energia mais elevado, para voltar a ser líquido, vai diminuir a quantidade de energia.
Como a quantidade de energia permanece sempre a mesma no universo, né, não tem aumento nem diminuição, então essa energia que existia no estado gasoso, que agora não tem mais, porque o estado é líquido, essa quantidade de energia, essa diferença de energia vai ser posta para o meio, ou seja, vai ser liberada, ok? Então, sair do gasoso, passar para o líquido, sair do líquido, passar para o sólido, libera energia. Muito bem. Então, ocorre transferência de calor nas transformações químicas, né? E vai ser uma certa quantidade de energia vai ser ou emitida ou absorvida nessas transformações, tanto em transformações físicas como em transformações químicas, ok? Então, tanto na mudança de estado como nas reações. Então, transformações químicas são reações, ok? Então, a mesma coisa que nós mostramos para a mudança de estado físico também vale para as reações. Então, por exemplo, olha só, a vela aqui está liberando calor. Então, ela está emitindo energia para o meio, né? Então, ela está queimando, está emitindo energia para o meio, tá? E quando você libera, você diz que ocorreu um exo, né? Quer dizer, para fora, ok? Agora, essa energia que ela está liberando, quando a vela foi produzida, ela absorveu essa energia. Então, na produção da vela, ocorreu energia para dentro. Então, o processo foi endo. Endo quer dizer para dentro. Ok? Muito bem. Então, nós vamos ter reações que liberam energia, como, por exemplo, a queima do carvão, da vela, né? Uma pilha, por exemplo, né? Na reação química que ocorre numa pilha, lembrando que a pilha, ao formar a reação, produz energia elétrica, né? Portanto, libera energia elétrica, né? A gasolina no carro, né? Que faz o carro movimentar. Então, essas são reações, exemplo de reações que liberam energia. Agora, também vão ocorrer reações que absorvem, como, por exemplo, fazer o cozimento dos alimentos, né? Você coloca o alimento para cozinhar, ele vai absorver energia, né? A fotossíntese, tá certo? Que o sol fornece energia para as plantas poder produzir a fotossíntese, tá certo? Por exemplo, no caso de um explosivo, né? Quando você inicia o processo de detonação, você tem a absorção de energia. Lógico que na detonação vai ocorrer uma liberação, mas para iniciar, tá certo? Por exemplo, uma pancada violenta, isso é energia sendo absorvida para começar o processo, ok? Né? No caso de produzir uma cromagem no para-choque do carro, por exemplo, isso vai ocorrer com energia elétrica, né? Você fornece energia elétrica no meio, e aí com essa energia vai ocorrer a fixação do metal, né? Que a gente chama de cromagem, ok? Muito bem, então são diferentes processos, né? De transformação aqui, né? Diferentes reações. A reação que libera é chamada de exotérmica, que é para fora. A que absorve de endotérmica, que é para dentro. Então, processos exotérmicos são aqueles que liberam energia. Processos endotérmicos são aqueles que absorvem energia. Ok? Muito bem. Mas por que isso acontece, né? Por que as reações liberam e absorvem energia? Bom, todos os materiais possuem energia. Todos. Tá? Não importa qual material você observa, você vai ter energia. E essa energia, como nós já vimos lá no início da nossa aula, ela é muito clara no movimento das moléculas, né? As moléculas estão sempre em movimento, portanto, para que esse movimento aconteça, ela precisa ter um grau de energia. Muito bem. O sólido tem uma quantidade de energia menor que o líquido, menor que o gás, se estivermos comparando a mesma substância, né? Então, a substância, né, no estado sólido possui
menos energia se ela estivesse no estado líquido, que teria menos energia se ela estivesse no estado gasoso. Portanto, enquanto mais movimento, mais energia necessária para esse movimento. Muito bem, chamamos de energia cinética. Perfeito. A química, a energia química, é a energia presente para manter a coesão, para manter as moléculas próximas, são as ligações químicas, as interações entre as moléculas, chamadas de interações intermoleculares, né? As forças intermoleculares. Tudo isso precisa de energia para se manter. Se você rompe isso, você está modificando essa situação energética. Ok? Muito bem. Então a gente diz que a energia pode ser armazenada ou liberada em função dessas mudanças de condição, tanto condição física quanto de interações, de ligações, de coesão entre as moléculas. Ok? Muito bem. É um exemplo a energia que nós retiramos dos alimentos, né? Para que possamos sobreviver, precisamos nos alimentar. E para que nos alimentamos? Para poder ter energia em nosso corpo. E da onde que a gente tira essa energia? Das ligações químicas que estão presentes nos alimentos. Ok? Muito bem. Isso vai ocorrer pela o que chamamos de respiração celular, né? Então, por exemplo, o Sol ele vai fornecer energia ao nosso planeta, certo? As plantas vão pegar essa energia juntamente com água e gás carbônico disponível e em um organela chamado cloroplasto, por interação de gás carbônico e água e essa energia do Sol, é possível realizar a fotossíntese e produzir glicose. Glicose para nós é o nosso combustível, é da onde tiramos a energia, ok? Muito bem. Além de glicose, é produzido O2 e esse processo chamamos de fotossíntese. É essa glicose que nós utilizamos para a produção de energia e isto ocorre no chamado mitocôndrias, né? O mitocôndria, dentro da célula, é onde se produz a energia. Então, nós pegamos a glicose, quebramos a glicose, junto com o oxigênio, e retiramos da glicose a energia necessária, chamada ATP. Esse é o processo que chamamos de respiração celular. Tá, ok? Muito bem. Então, é assim que nós podemos observar a absorção de energia na fotossíntese, liberação de energia na queima da glicose, ou seja, na respiração celular. Ok? Muito bem. Ou então nós vamos ter duas possibilidades nas reações químicas, né? Duas possibilidades. Uma primeira possibilidade seria você iniciar com uma grande quantidade de energia e ao final do processo essa quantidade ser menor que a quantidade que você iniciou. A diferença entre aquilo que você iniciou e terminou é o que pode ser liberado. Ou seja, teríamos uma reação exotérmica nesse caso. Então, por exemplo, está aqui uma certa quantidade de energia, certo? Antes de ocorrer a reação, essa coluna aqui representa a energia armazenada nos meus reagentes. Muito bem. Aí no final da reação, eu vou ter uma diminuição da energia armazenada. Olha só, eu tenho menos energia armazenada do que eu tinha no início. Então tem uma diferença entre os dois. Essa diferença entre os dois eu libero. Essa diferença que foi liberada que poderá ser aproveitada de formas distintas, ok?
Então esta é o que nós chamamos de reação exotérmica. Enquanto que uma segunda hipótese seria você ter no início menos energia do que você tem no final. E aí você vai precisar pegar no meio mais energia e colocar nos seus produtos. Então no início eu tenho uma coluna aqui representando a energia dos meus reagentes. No final, essa coluna vai ser aumentada pela energia que se absorveu do meio, que a gente forneceu para que tudo pudesse ocorrer. Aí nós vamos ter mais energia no final do que tínhamos no início. Portanto, nesse segundo caso, teríamos uma reação em que se absorveu energia, ou seja, uma reação endotérmica. A quantidade de energia do início e do final é sempre, né, no início do processo até o final do processo, a quantidade de energia não aumenta e não diminui. A soma total não aumenta e não diminui. Ok? Nós temos que entender que, vamos pegar a reação exotérmica. A coluna aqui da reação exotérmica é exatamente igual à coluna de energia no produto mais a que foi liberada. E a energia e a reação endotérmica, a coluna de energia representando a reação no início, somado à quantidade de energia que eu absorvi para que o processo ocorresse, é exatamente igual à energia que está nos produtos. Portanto, a soma das energias será sempre igual. Então, não tem ganho e nem tem perda de energia no total, tá? Mas você pode ter nas substâncias mais ou menos energia, certo? Então, aí, a substância no início, que nós chamamos de reagente, pode ter mais ou menos energia que as substâncias no final, que chamamos de produto. Mas a soma das energias envolvidas nessa transformação nunca será diferente, será sempre igual, ok? Então, se eu tenho menos energia no final, a quantidade que eu liberei é a diferença que eu tinha para o início. Se eu tenho mais energia no final, a quantidade que se absorveu é a diferença dessa energia. Ok? Muito bem. Então vamos mostrar processos físicos e químicos que representam isso, tá? Então, por exemplo, botar uma roupa para secar no varal. Esse é um processo físico, está ocorrendo a evaporação. Esse é um processo endotérmico, se absorve os raios solares, né, para que isso possa aquecer o suficiente para que a água evapore, né? Então, a água da roupa vai se movimentar cada vez mais em função dos raios solares e vai escapar do estado líquido, passar para o estado vapor, não é isso? Para o estado gasoso na situação de vapor. E aí a roupa seca, né? Então, esse é um processo endotérmico. Muito bem. Processo exotérmico, olha só, acho que alguns já viram aquelas bolsas, né, que você tem dentro umas cápsulas, né, e aí você quebra essas cápsulas lá e aí fica gelado. Por que ficou gelado? Porque lá dentro tem o nitrato de amônio, tá? E o nitrato de amônio, ele é um sal que se dissolve na água. Portanto, é um processo físico, não tem reação aqui, tá? Ele está só dissolvendo na água. Mas quando ele dissolve na água, ele absorve a energia da água. A energia que está ali, a energia que está disponível na água. Tornando, portanto, aquele meio mais gelado. E esse meio que ficou mais gelado vai absorver o calor do seu corpo. E aí você sente o frio, né? Porque quando a gente machuca, isso é bastante importante, você colocar gelo, né? Por exemplo. Então você coloca algo gelado lá para diminuir inchaço e tudo mais.
Muito bem. Para que isso aconteça, então, nós usamos essas bolsas, né? Isso é muito usado entre os atletas e tudo mais, que não dá para levar gelo lá, né? E aí, né, o atleta está correndo, por exemplo, numa maratona, não dá para ficar carregando gelo, então usa essas bolsas que se partem, fica gelado, absorve energia, portanto, no processo de dissolução, quando ele se dissolve na água, né? O nitrato de amônio se dissolve na água, ok? Muito bem, então é um processo endotérmico. Então eu tenho processos endotérmicos quando se absorve energia, ok? Muito bem. Na mudança de estado físico, olha só, eu vou ter diferenças no movimento, não é isso? Então, se eu passar de sólido para líquido, eu aumentei o movimento. Então, se tem mais movimento no líquido, quer dizer que o líquido absorveu energia em relação ao sólido. Então, o processo é endotérmico. O líquido passar para o gás tem mais movimento, portanto, mais um processo endotérmico. Então, fusão, que é de sólido para líquido, vaporização, que é de líquido para gás, são processos que absorvem energia porque o movimento é maior. Agora, se eu quero esse gás voltar a ser líquido, eu vou ter a liquefação. Eu estou diminuindo o movimento das moléculas. Então, eu estou liberando essa energia que está nas moléculas para o meio, para que o gás volte a ser líquido. Então, eu estou liberando energia, né? Processo exotérmico. A solidificação também, que é passar do líquido para o sólido. Eu estou diminuindo cada vez mais o movimento. Portanto, o processo também é exotérmico, né? E a sublimação, que é a passagem do sólido para o gás direto ou do gás para o sólido direto, vai depender de que movimento você está fazendo, né? Você está indo de sólido para gás, então você vai ter a sublimação sólido-gás. Esse processo é endotérmico. Agora, se você volta de gás para sólido, aí nesse caso é exotérmico. Ok? Muito bem. Esses são para mudanças de estado, né? Então, processos endotérmicos e exotérmicos em mudanças de estado. Mas nós podemos ter em reações, como por exemplo a fotossíntese. Nós já conversamos. Então, a fotossíntese pega a luz é energia, né? Com a luz, junto com gás carbônico e água, forma a glicose e O2. Para que isso aconteça, está se absorvendo energia luminosa. Então, está ocorrendo a absorção de energia. O processo é endotérmico. Ok? Muito bem. Agora, se eu vou queimar, por exemplo, o gás de cozinha, né, o butano, que é um dos componentes do gás de cozinha, né, ou talvez até o principal componente. Se eu vou queimar o butano, aí eu vou ter uma liberação de energia. Essa energia que está sendo liberada é que eu vou usar para o cozimento dos alimentos. Então, aqui está ocorrendo uma reação química exotérmica. Então, eu tenho reação endotérmica, tenho reação exotérmica. Ok, pessoal? Muito bem. Então, era isso que nós tínhamos para a nossa primeira aula sobre termoquímica. Ok? Até a próxima. Tchau.